Paz do Senhor, como você está? Mais um vídeo, mais conhecimento, mais edificação para a sua e a minha vida. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês que têm acompanhado os vídeos. Com certeza, eles são feitos para abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pelo compartilhamento. E eu quero pedir que vocês continuem mesmo compartilhando, abençoando vidas. Pessoas têm sido renovadas através da palavra de Deus, porque o que nós falamos aqui nada mais é do que a pura palavra de Deus. Então hoje nós vamos estar falando sobre o vale da sombra da morte. Que coisa, né? O que o salmista queria dizer a respeito desse vale? Antes eu quero pedir que você se inscreva, você que assiste o canal, não esqueça de se inscrever, ative as notificações clicando no sininho, todas as notificações, e dê o seu joinha, que é muito importante. O YouTube entende que é um bom vídeo e ele manda para as pessoas que acessam o YouTube. Vamos lá? Vale da sombra da morte. Salmo 23, nós vamos ler Salmo 23. O texto que eu vou trabalhar está no verso 4, mas eu vou ler desde o primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Vai observando as expressões que ele vai trazendo acerca desse cuidado de Deus em relação ao próprio salmista. Ele vai falando que o Senhor é o pastor dele, por isso nada vai faltar. É ele que faz deitar, ou seja, repousar em verdes pastos, que quando fala de pastos, na questão aqui que nós vamos já falar, ele está se referindo a alimento, que são os alimentos, é o alimento da ovelha. E também guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele vai também se referir a esse cuidado de Deus em relação a ele e do pastor em relação às ovelhas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou entrar nesses detalhes da vara e do cajado, mas ele está fazendo referência aos instrumentos que o pastor manuseia em relação às ovelhas no pastoreio pelo campo. Mas ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Uma coisa que eu quero destacar aqui, quando a gente fala do Salmo 23, que é o Salmo de Davi, que ele declara ao Senhor, e glorificando e apresentando o Senhor como aquele que tem cuidado das suas ovelhas. Então, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é o elemento principal. Claro, é o Senhor, que é o pastor, mas tem um elemento principal aqui que ele vai tratar. E ele está fazendo essa referência, que é a ovelha. E quando a gente fala de ovelha, a gente fala do pastoreio. Os pastores, que é realmente uma profissão com mais intensidade, mais força na parte oriental, e lá na parte de Israel, perdão, enfatizando mesmo essa profissão. Quando a gente enfatiza essa profissão de pastorear, a gente vai observar exatamente o quê? Toda aquela região onde os pastores eles predominam, na região ali ao redor de Israel, cidades próximas. Eu não vou entrar muito nessa parte, até porque eu não me aprofundei nessas cidades, justamente porque não é o elemento principal desse vídeo, tá? Mas a gente observa que o pastor, ele vai levando, ele vai conduzindo as suas ovelhas, e muitas vezes essa ovelha, ela acaba indo para um vale. É claro que também a ovelha, ela vai para a beira de um abismo, aí corre perigo. Mas qual é o perigo da ovelha? O perigo da ovelha é ela se perder desse pastor. E muitas vezes, quando
essa ovelha ela foge, ela pode muitas vezes, em algumas situações, cair num vale e não ter condições de sair de dentro desse vale. Então a primeira coisa que eu destaquei aqui para a gente entender o que é vale. A gente fala muito de vale, mas vale ela é a parte mais baixa, né, da terra. Por ser a parte mais baixa da terra, ela acaba sendo o quê? Um lugar mais sombrio e com maior difícil movimentação. Quem cai num vale, a saída é complicada. Você olha para o lado esquerdo, você olha para o lado direito ou esquerdo, enfim, você não tem como sair. E por onde é a saída? É olhando para o alto. Agora entenda uma coisa, que quando... A pergunta é, vamos lá, ou melhor, quando o salmista ele estava escrevendo esse salmo aqui, a gente tem que se perguntar em que ele estava pensando. Quais eram as preocupações de Davi quando ele escreve esse salmo associando o cuidado de Deus com a sua ovelha? A gente tem que pensar nisso, no que Davi estava pensando e o que exatamente ele estava enfrentando e o que ele estava vivendo. Eu escrevi aqui, depois eu vou deixar registrado no vídeo, essa expressão vale, essa expressão vale da sombra da morte, ela tem uma escrita no hebraico que é Tsalmavet. Não sei se é essa expressão, tá? Mas depois eu vou deixar escrito. Tsalmavet, no hebraico. Uma coisa muito interessante que eu identifiquei é que, literalmente, o significado dessa palavra, sombra da morte, o significado literal realmente é sombra da morte. Então, Davi, quando ele usa essa expressão, ele está usando Tsalmavet. Ele está falando um lugar que tem a sombra da morte. Não literalmente a morte, mas é a sombra. Ou seja, um momento de grande desespero, de grande preocupação, de grande aflição, de grande angústia e de grande dor. Então, essa forma figurada de Tsalmavet que ele usa, se referindo a um vale da sombra da morte, que na verdade é um vale sombrio, literalmente ele estava falando que ainda que eu entrasse, né, ou andasse pelo vale da sombra da morte, esse lugar sombrio, esse lugar temeroso, ele vai dizer que não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Aí ele vai dizer porque ele não temeria, ainda que ele sentisse, ouvisse a sombra da morte. Ele vai dizer, porque tu estás comigo. Talvez você esteja vivendo exatamente o que Davi escreveu aqui. Sentindo a sombra da morte. Talvez no seu relacionamento conjugal, na sua vida espiritual, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua casa. Só que Davi, ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele sabia que até no vale o Senhor estaria com ele, passando com ele, e seria o mesmo Senhor que ele declara, que é o pastor dele, que o tiraria do vale sombrio, do vale da sombra da morte. Aí ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, como que pode resgatar uma ovelha? Como que pode socorrer uma ovelha? Com a vara, com o cajado, com todo carinho, com uma palavra até de correção, de edificação. Exatamente essa é a forma. Eu coloquei aqui para nosso conhecimento que em algumas passagens bíblicas, essa expressão que eu coloquei, Tsalmavet, em algumas expressões bíblicas, algumas passagens bíblicas, essa expressão aqui vai dar uma ideia de escuridão, ou seja, Tsalmavet, lugar escuro. E também em outras passagens, também dá uma conotação de perigo, ou seja, ameaça de perigo, um perigo em iminência, e também morte. Então, por isso aí a gente consegue entender quando ele fala assim,
quando ele fala assim, não temerei mal algum, não temeria mal algum. Então Davi, ele confiava no Senhor, por isso que esse salmo ele começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não faltará o cuidado, ainda que você passe por um momento difícil, ainda que você passe por esse vale, que você sentiu a morte, a sombra passou, você sentiu através da angústia, através da opressão, através da tristeza, da dor, mas ele declara, e essa palavra eu deixo para você, que você também não tema mal algum. Por quê? Porque ainda que você passe, ainda que você esteja passando por esse momento, ou ainda que você vá passar por esse vale, por esse momento, né, de temor, de medo, esse vale de Salmavete, que é a sombra da morte, um lugar sombrio, um lugar de escuridão, ou talvez sentir mesmo como se a morte estivesse perto. Se você estiver vivendo esse momento, ou se você, talvez Deus te leve por esse momento, faça como Davi, declare como Davi. Davi falou, ainda que eu andasse, né, eu não temeria mal algum. Aí você pergunta, por quê? Porque tu estás comigo. Ele confiava, por isso que ele começa declarando, o Senhor é o meu pastor. Queridos, que nós possamos também declarar, não apenas ler de forma verbal, não, mas declarar mesmo para nós, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe, Ele estará comigo, não temerei mal algum, a sua vara que me corrige, o seu cajado que me puxa para eu não cair num penhasco, num abismo, esses elementos do pastor me consolam. Então, esse vale da sombra da morte, claro que é um ensinamento, uma lição figurada, ele está usando um elemento ali concernente por onde as ovelhas passavam, mas na nossa vida representa exatamente um lugar muito baixo, um lugar de escuridão, um lugar onde parece que não tem saída, vale parece que não tem saída, mas quando você eleva os seus olhos para o alto, para os montes, aí você lembra que é de lá que vem o seu socorro. Queridos, que Deus possa abençoar. Se inscreva, não esquece, vai lá, se inscreva no canal, você vai receber automaticamente os vídeos. Clique em todas as notificações, compartilhe o vídeo e dê o seu like, o seu joinha. E a gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!